Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos presbíteros, querido povo de Deus, aqui reunido, hoje aqui nos encontramos, início do Tríduo Pascal, para participar dessa Eucaristia, Missa da Unidade. Claro que a Eucaristia é sempre momento de unidade, mas de modo especial eu quero me dirigir aos irmãos presbíteros. Hoje nós iremos renovar as nossas promessas sacerdotais. Ao me dirigir a eles, de modo algum, estou neste momento deixando de lado a missão,
a vida, a caminhada de vocês, caros irmãos e irmãs, também sacerdotes no batismo, sacerdócio batismal, mas porque o nosso ministério, a nossa unção, justamente é para servi-los bem, como nos pede Jesus. Então, o dia do sacerdote, já conversei um pouquinho com meus irmãos presbíteros, falando e reafirmando que o sacerdócio é necessário na nossa igreja. Jesus já instituiu hoje, quinta-feira, na ceia, e depois envia um mandato, fazer isto em minha memória. Não é uma mera, no sacerdote, o padre não é uma liderança delegada na comunidade, é um chamado específico para o serviço do povo de Deus. Se fosse uma mera função delegada, não teríamos todo esse aparato de preparação, de ordenação, que desde os tempos apostólicos nós conhecemos. Bastaria a comunidade se reunir, escolhe um líder, a comunidade faz a Eucaristia, como no passado recente costumávamos ouvir. A Eucaristia é dada, é dom oferecido a nós. Cristo assim o desejou. E nós, servidores, ungidos, somos chamados a prover a comunidade de fé. Quando nós fazemos aquilo que é próprio do Padre, não tem nada a ver com hierarquização piramidal. É ministério, serviço, dedicação, gastar-se pelo reino. É esse o sentido. Está bem claro, inclusive na leitura de hoje. A unção que recebemos, padres, é a unção para consolar, para dar uma palavra de conforto, para o encontro dos feridos, detectando as mazelas da sociedade. Isso é próprio do padre, do servidor, para o bem do povo de Deus. Portanto, devemos zelar todas as ovelhas que o Senhor nos confia, as boazinhas e as rebeldes também. Mas é claro que no decorrer de nosso ministério pode surgir as traições, incompreensões. No entanto, é como Jesus carregando a cruz e dando a vida por todos, mesmo aqueles que não querem o caminho da salvação, como fez Judas Iscariotes, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, diferente de Maria, que derramou um precioso perfume, quilos de nardo puro. Aquele simboliza aquele que generosamente serve, se gasta, se dedica, se empenha. Judas, infelizmente, que Jesus amava, também preferiu a mesquinharia de um servir-se do ministério da missão, e qual é a consequência, sabemos muito bem qual foi. Nós, padres, somos chamados a ser como Maria, a derramar profusamente no nosso ministério, serviço, oferecendo ao povo de Deus, na nossa dedicação, lutas, desafios, o odor de Cristo, do amor, da entrega dele. É o nosso caminhar. Então, nesse dia especial dos sacerdotes, quero me dirigir a cada um de vocês, caros padres, são colaboradores inestimáveis no ministério episcopal, no munus pastoral do bispo, nessa nossa amada diocese, e agradecer, gratidão por todo o empenho, toda a dedicação de cada um de vocês. Hoje o ministério sacerdotal enfrenta desafios próprios do nosso tempo. Não é mais cristandade. A palavra do padre, no passado aí não muito distante, era unanimidade no ambiente, na realidade eclesial. Agora não. Também não devemos nos frustrar por conta disso. Mas, entendendo a velocidade dessas mudanças, propor e repropor a mensagem de Cristo, a qual nós somos chamados a anunciar, num verdadeiro humanismo cristão,
servir na centralidade de Cristo. Porque a gente sabe que na história, todos aqueles que propuseram, todas as filosofias, movimentos que propuseram um humanismo que prescindisse de Deus, o Criador, fracassaram. Aquilo que eles mais condenavam, fizeram pior ainda. As filosofias totalitárias no passado recente. E grupos, movimentos que acharam que, prescindindo de Deus, poderia sim criar uma sociedade justa e fraterna. Fraternidade, igualdade, liberté, fraternité, igualité, com a degola, não é? Justamente da guilhotina. Uma liberdade, igualdade, fraternidade seletiva. Ainda vemos isso na relatividade do mundo, no pragmatismo e no utilitarismo. Somos chamados a enfrentar esse desafio, dar o nosso testemunho na sociedade. E por conta das grandes responsabilidades que assumimos, a tentação é a desistência. E aí precisamos então reavivar a chama do amor de Deus, pela unção recebida. O Papa Francisco nos pede que nos preparemos para o jubileu, e justamente este ano é para ser o ano da oração, só intimidade com o Senhor, só o nosso colóquio, encontro com Jesus eucarístico, presente na Eucaristia. O padre precisa ser adorador, se não for, ele fracassa. Então, adorador. E o Papa Francisco, então, nos apresenta um tema: peregrinos de esperança. Todos nós batizados, ainda mais o padre. Recordando, inclusive, as palavras de São Paulo: esperar contra toda esperança. Um mundo que quer destruir o ministério sacerdotal, que sempre reverbera, amplifica as fragilidades da nossa realidade humana, um mundo que faz de tudo para destruir, mas pior ainda, porque acredito que o Judas dentro da igreja, o Judas que existe dentro de nós, é que tende a destruir a própria igreja, não conseguiu ainda. Nesses tempos, é nosso dever de ser testemunhas da esperança, proclamar as maravilhas do amor de Deus, que nos sustenta e consola. É a proposta da igreja para nós, reavivar esse compromisso de amor e não desistir. Sim, temos nossas fragilidades, quem não as possui? A unção não tira a nossa fragilidade, a nossa limitação, mas não estamos conformados com isso. Que nossas fragilidades, caros padres, não se tornem justificativas, mas oportunidade de crescimento a serviço dos irmãos. Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, carregamos um precioso tesouro em vasos de barro. Temos as nossas adversidades, os problemas, dificuldades interiores, mas podemos construir um caminho frutuoso num processo de desenvolvimento e discernimento, superando mentalidades pessimistas e vitimizações. Coragem, ânimo, cada um de nós devemos buscar, cultivar resiliência. E essa maturidade que vamos conquistando ao longo de nossa caminhada ministerial, que aconteça essa maturidade. Alguns padres aqui têm o nosso decano, o Monsenhor Sano. Monsenhor Sano deve ter quantos anos de padre? 60 de ministério presbiteral. O mais novo, o caçula Diego, chegou um ano ainda não, né? Vai chegar. Então a nossa caminhada é justamente de um aprendizado, aprendemos com o povo, nosso discernimento vai se aprimorando. Ai daquele presbítero que se orgulha, tem o afã de dizer que foi padre, começou padre assim,
com uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Acho que não é essa música, não. Não é mais ou menos isso. E não aprende com o povo, sensibilidade, cuidado, atenção. Nós somos diferentes, pensamentos eclesiais. Isso faz parte da igreja, isso não vai mudar nunca. Porque a igreja apostólica, os discípulos que Jesus escolheu, eram todos diferentes. Bispos também, seus estilos, jeitos, mas somos chamados a sermos irmãos. Dói saber ouvir nosso povo que chora, que se sente abandonado por padres que não sabem ter paciência, atenção. Aí que a gente percebe no povo, tolera muita coisa, mas padre que é questionável sua administração, ignorante, grosseiro, isso não é possível. Eu respeito vocês, padres, seus estilos, mas não sejam grosseiros, ignorantes. Por mais que isso seja uma tentação, sejam transparentes, respeitem aquilo que o povo oferece numa boa administração, no cuidado, com o óbolo da viúva, da generosidade do nosso povo pobre, humilde e simples. Então essa maturidade vamos construindo. E que consiste essa maturidade? Verdadeiros homens de Deus, no trato com o povo, cuidado com os mais fragilizados, com os nossos colaboradores imediatos, na metodologia do acolhimento. É claro que, num dado momento, as máscaras caem, como foi na noite da ceia, o beijo de Judas, aquele que colocou a mão no prato, como na Eucaristia, Judas coloca a mão no prato recebendo Jesus. Naquele momento as máscaras caíram, faça o que tem que ser feito, mas enquanto é possível, que nós procuremos conquistar, caros irmãos presbíteros, não de forma ríspida, prematura, causando feridas profundas naqueles que estão sob nossos cuidados pastorais. E muitas vezes esses que nos causam mais problemas, podem estar implícito um pedido de socorro, para que possamos ir ao encontro de seus anseios e necessidades. Repito, entendemos que a um dado momento é preciso dar um basta à traição de Judas, mas enquanto é possível salvar, conquistar para Cristo, é o nosso empenho. Portanto, faz-se necessário o diálogo. Triste ouvir o nosso povo, quando o padre não escuta, reclama da falta de escuta, da falta de compaixão. Mas eu decido como deve ser feito. Claro, que é munus próprio do pastor decidir, conduzir, encaminhar na escuta, na atenção, respeitando as instâncias de consulta. E depois, diante de Jesus, coloca a situação, discerne. Isso sim, mas o clericalismo é bastante sutil. Que possamos ter autoridade no Senhor, não autoritários. Um clericalismo que destrói relações humanas, mas homens que sabem dialogar, discernir, acolher e compreender. Muitas chagas eclesiais acontecem por causa disso, por causa do autoritarismo e da indiferença, apontado pelo Papa. Grandes chagas eclesiais. Portanto, não utilizemos essa predileção do Senhor, sermos chamados para o ministério, para transformar num privilégio, numa casta, acima dos outros, mas servidores dedicados no serviço da comunidade de fé. Atenção ao perigo do desânimo, caros padres, para que a gente não frustre os desígnios de Deus em nossa vida.
Cada dia, cada momento que acordamos rezando nossas laudes, os salmos, nosso momento de, mesmo que breve, do encontro com o Senhor, peçamos a Ele, Senhor, que eu acolha o seu projeto na minha vida, não os meus projetos camuflados, não os projetos interesseiros pessoais, mas me ajude, dê força e coragem para dizer sempre sim ao seu projeto, na minha vida, na igreja. Ele nos amou, chamou por predileção, para realmente estarmos sempre disponíveis ao seu reino. Portanto, não é à toa que no momento da ordenação sacerdotal presbiteral, o jovem o sacerdote neo-eleito, o neo-sacerdote futuro eleito, ele coloca suas mãos entre as do bispo e promete respeito e obediência por toda a sua vida. Claro que existe sempre aquela relação fraterna, paterna do bispo com o seu padre, porque eu não quero padres desgostosos, que não estão bem, alegres no seu ministério e despejam no povo. Tem esse momento fraterno de diálogo, de discernimento, mas depois, na graça de Estado, que é própria do bispo, ali está o caminho que se aponta para o padre colocar-se a serviço do povo de Deus, não porque ele gosta disso ou daquilo, mas porque ele quer obedecer até o fim, como Jesus o fez. Eis que vim, Senhor, para fazer a vossa vontade. É a missão nossa, servir na obediência. Fala-se muito da dificuldade da castidade, da pobreza, mas alguns grandes mestres de espiritualidade dizem o seguinte: o mais difícil de todas essas promessas, para o padre diocesano é promessa, a promessa principal é obediência e castidade, do padre diocesano faz essa promessa, e o voto para os religiosos, mais difícil é a obediência, que mexe com o nosso eu, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com os nossos apegos. Então é uma reflexão interessante sobre esse tema. Você entregar sua vontade a Deus na igreja é um grande desafio para todos nós, ao longo de nosso caminhar ministerial. No ano da oração, o Santo Padre, o Papa Francisco, pede para a gente fazer um verdadeiro encontro com Cristo. Até ele tem uma frase que coloquei no grupo do clero sobre adoração. Bonito aquele texto, tão profundo, do Papa Francisco. Que nós, padres, de forma séria e honesta, possamos refletir sobre a qualidade da nossa oração, nossa intimidade com o Senhor. Disso decorre todo o nosso zelo e amor, todo o nosso empenho no bem do nosso povo, social, espiritual, psicológico. Então nós vamos refletir sobre todas as dimensões importantes da vida do nosso povo, e a nosso também, na intimidade com Cristo, o bom pastor. Não seja para nós Cristo um divino desconhecido, mesmo participando dos sacramentos, nós por primeiro, que exercemos nosso ministério na liturgia, não seja um divino desconhecido, mas possamos experimentar a força, a graça, a doçura da amizade com Cristo. E isso não é perder tempo diante de Cristo Jesus sacrário na oração. Experimentem isso, padres. Experimentemos diante quando nos sentimos sufocados, desanimados, prontos a perder um pouco o nosso controle das relações diante do estresse da vida, acorramos ao sacrário, colocamos diante do Senhor essas nossas lutas, desafios, aquela pessoa que nos incomoda, o irmão de caminhada que eu tenho dificuldade, coloquemos diante do Senhor tudo isso. Ele é que é a grande solução da nossa vida.
Conta-se que o Senhor tem nos ofertado grandes papas na história recente. Todos homens de muita oração, inclusive o Papa Francisco, o atual. Adoradores. E ali eles encontram forças para servir. Porque do contrário, nos tornamos pessoas meio cínicas, racionalistas demais. Tudo é bobagem, é coisa do passado, é misticismo bobo, etc. Onde está a nossa sensibilidade? Nós somos humanos, nós saímos de um povo piedoso. Vamos remontar a nossa origem, ao que éramos, como éramos. Eu fui legionário, adolescente, coroinha. Não é porque a gente vai ficar no passado. O que aconteceu quando diante do Senhor Ele nos chama e aquele ardor no coração nos fez entrar no seminário? Aí vai passando o tempo, ficamos meio cínicos, ironizamos tudo, achamos tudo bobagem, a teologia, né? Pegamos esses teólogos que se acham melhores que os pastores da igreja, porque o que eles dizem é lei, lembrando que Jesus foi condenado pelos mestres e doutores da época. E aí, não, isso é tudo bobagem, a Bíblia tem que desconstruir, tem muita coisa aqui da cultura da época, e aí tem uma linguagem, né, um estilo de interpretação racionalista, que não é da tradição da igreja, dos padres, que justamente tinha uma reflexão profunda de grande espiritualidade alegórica, entendendo, atualizando a mensagem da Escritura aos tempos, o Espírito Santo, a unção do Espírito, iluminando a igreja. Então nós precisamos ter esse coração de sensível, aberto, que sabe chorar, em confiar e entregar nas mãos de Deus as lutas, tornando-nos padres meramente racionalistas, fechados, coração duro, não vai saber compreender as dores, os lamentos, as dificuldades do povo. Ficaremos endurecidos. Também não queremos uma mentalidade, um motivismo bobo, oportunista, quando sabe que isso atrai e faz entrar dinheiro na igreja, mas uma piedade saudável que oferecemos ao povo, respeitando as sensibilidades, nós também ser capazes de chorar, refletir, de reconhecer, não estou frágil, eu preciso de apoio. Nós não fazemos isso. Quem é que vai para o outro irmão padre e diz o que está sentindo, tem medo? Nós temos medo uns dos outros, de nos abrir. O que ele vai dizer, o que ele vai falar para o outro? Eu não vou falar com o bispo, não. Ele vai tirar meu ofício, ele vai... Então, quando o problema está tão profundo, tarde demais, não há mais o que fazer, porque faltou essa abertura. Então, esse ativismo, ansiedade, vivemos a oração, redescobrindo aquele que não pode ser o divino desconhecido, mas o amigo, Cristo, que nos ama, nos chamou, participando dos sacramentos intensamente, não de uma forma protocolar, na correria da vida. Quantas vezes nossa Eucaristia foi assim, corrida? Já teve um momento de viver esse momento da Eucaristia, de você se emocionar quando está celebrando a missa, participando. Isso também faz parte da nossa realidade, nosso caminhar. Sensibilidade, apaixonar-se pela missão. E aí equilibrar sentimentos e afetos para não nos perder somente no encontro verdadeiro com o Senhor. Tenhamos cuidado com ativismo, as ansiedades e preocupações. Diante disso, como eu falei, é preciso entregar o nosso coração ao Senhor, para receber dele o amor, a compaixão curativas de nossa realidade ferida, porque nós somos pastores feridos, marcados pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Precisamos ser curados, sacramento da penitência. Qual foi a última confissão que foi realizada?
Se buscamos o sacramento da confissão, vamos ao irmão presbítero, colocar diante do Senhor as nossas lutas. Pior quando diz, isso é tudo bobagem, não preciso disso não, isso é coisa bobagem da igreja, passado. Mas a gente percebe, muitas confissões, quanto isso é reconfortador para a vida do nosso povo, quando tem a oportunidade de estar, talvez são pouquíssimas vezes, pode estar próximo do padre, e aquele momento ele tem um encontro, está face a face com o seu pastor, em nome de Jesus, recebe a mensagem, vá em paz, seus pecados são perdoados. Esse momento é único, que não pode se perder. Realmente é cansativo. Cansativo ficar sentado, né, um tempão. Para que temos que fazer isso? Vamos dar a bênção geral? Melhor, mais fácil? Mais fácil ou mais certo? Não, mas esse momento, quando a gente fala de pastoral personalizada é isso, dá oportunidade de ter o contato com o povo, de Deus coloca as suas lutas, mas nós precisamos também, mais do que ninguém, desse momento, de aliviar nossas dores, sentir confortados, porque é pedagógico. Não é à toa que hoje cresce muito a procura de psicólogos, todo respeito aos psicólogos, psiquiatras, porque quando nós conseguimos colocar para fora aquilo que nos corrói, nos impede de crescer e avançar, como isso é libertador. E Jesus sabe nossa realidade. Pedagogicamente fala, institui o sacramento da penitência. E nós precisamos muito desse sacramento, ao que muito foi dado, muito será exigido. A nossa realidade ferida precisa ser transformada pelo perdão, pela misericórdia de Deus. E Jesus está ali, aguardando, esperando cada um de nós. E assim a qualidade do nosso ministério de serviço, por amor ao reino, será muito especial. Por fim, meus caros irmãos padres, quero exortar a cada um de vocês a buscar a devoção mariana. Há um tempo atrás, dizia que essa questão da devoção Maria, rezar o terço, tudo é coisa de uma religiosidade imatura. Não vejo assim. As coisas mais simples são as mais agradáveis a Deus, com certeza. E Maria, a mãe dos sacerdotes, ela acompanhou seu filho Jesus nas dores e lutas, nas rejeições, na cruz até o fim. Ela deve ter um lugar especial em nossos corações. Ela nos acompanha com seus cuidados maternais, nos dando conforto e proteção. Ela esteve aos pés da cruz, junto ao seu filho, acompanhou e não a abandonou em nenhuma circunstância, respeitando a caminhada, a missão do próprio filho. Apesar das incertezas do coração de mãe, diante do caminho que ele estava trilhando, Maria foi aquela que, nas incertezas, nos desafios do chamado de Deus, diz o texto bíblico, guardava no seu coração, silenciava. Vamos ter momentos de incerteza, sim, dúvidas, receios, talvez achando que falta compreensão, dificuldades, mas possamos nos colocar diante da mãe, acolhendo o conforto e a proteção dela, que não nos abandona, estará conosco nos momentos mais difíceis de nosso caminhar ministerial. E aí eu recordo Guadalupe, quando ela se dirige a São Juan Diego, a dizer, não estou eu aqui, que sou sua mãe? Obrigado, diretos irmãos presbíteros, pela dedicação, zelo e amor com que vivem seu ministério. Amém. Grande salva de palmas, nossos pais.